Fala pessoal, eu sou Walter Vaz, pesquisador agronômico aqui do Centro Tecnológico da Comigo na área de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas. Está começando mais um Conexões Tecnoshow. Hoje o nosso convidado especial é o Alexandre Ferreira da Silva, pesquisador na área de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas lá da Embrapa Milho e Sorgo. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Walter. Prazer estar conversando aqui contigo. Então, Alexandre, agora há pouco aconteceu a palestra, cujo tema era sementes quarentenárias, né? E afinal de contas, o que é as sementes quarentenárias? Walter, sementes quarentenárias são pragas que muitas vezes não estão presentes, podem estar ou não presentes em determinados países, mas que podem ocasionar problemas econômicos muito grandes a esse país. Então, existem as pragas quarentenárias presentes, as pragas quarentenárias ausentes. Essas pragas quarentenárias elas são monitoradas por órgãos federais para evitar que elas se disseminem para outras regiões, que elas sejam erradicadas, né? Certo. E por que esse tema está em voga atualmente? Pode explicar um pouco para o pessoal que está nos ouvindo? É notícia recente, né? Esse problema que nós estamos tendo com a China, né? A China é o principal país importador da soja do Brasil. Aproximadamente 75% da soja produzida no Brasil é exportada para a China. E recentemente nós tivemos alguns problemas de embargos de cargas de soja na China devido a presenças de plantas daninhas, né? E isso vem acendendo um sinal de alerta muito grande, né? Dentro as principais pragas elencadas pela China de presentes de pragas quarentenárias, as 5 principais são plantas daninhas, né? Foram sementes de plantas daninhas. Certo. E quais são essas sementes? Olha, a gente teve o capim-carrapicho, a gente teve a questão do sorgo selvagem, a gente teve a questão do leiteiro, a gente teve a questão da cravorana e a gente teve a questão do carrapichão, do chantium, isso mesmo. Perfeito, Alexandre. Bom, Alexandre, a gente estava acompanhando sua palestra e a gente viu que você tratou do tema a respeito de uma parceria, né, de um projeto da Embrapa com outras cooperativas, inclusive a Comigo, no qual você recebeu amostras de sorgo, pode ser o arundinaceae ou mesmo o sorgo alepense, e essas amostras foram levadas para a Embrapa, no qual vocês fizeram algumas análises. Pode explicar para a gente como que foi esse projeto? Posso sim, Walter. É um projeto muito importante, que a gente vem contando com a colaboração bastante de vocês da Comigo aqui, e a gente acredita que vai trazer resultados muito relevantes para a agricultura brasileira como um todo. Esse projeto surge da seguinte situação. Há coisa de 2 anos atrás, no processo de abertura do mercado do Brasil para a China, eu fui consultado pela ANEC, Associação Nacional de Exportadores de Cereais, a respeito da presença de sorgo alepense no Brasil. Procurei essa informação, revisitei várias fontes bibliográficas. O fato é, nós não temos o mapeamento de sorgo alepense realizado dentro do cenário brasileiro. As informações que a gente tem são informações muito vagas, né? É importante destacar que sorgo alepense é uma praga quarentenária para a China. Entretanto, as outras espécies de sorgo selvagem que acontecem no Brasil não são pragas quarentenárias para a China. No Brasil, a gente tem o sorgo alepense, a gente tem o sorgo verticilliflorum e a gente tem o sorgo arundinaceae, né? E a diferenciação dessas 3 espécies a olho nu é muito difícil. É muito difícil. A panícula do alepense apresenta um formato mais triangular. A cor da folha. A cor da semente. Mas isso tudo varia muito, né? Pode variar em função de questões de condições climáticas, textura do solo, e é muito difícil você visualizar isso na prática. A maneira mais simples a gente tem de diferenciar o sorgo alepense dessas outras 2 espécies é se eu arrancar um pé de sorgo. O sorgo alepense ele tem a formação de rizomas, e essas outras 2 espécies de sorgo selvagem não apresentam a formação de rizomas. Mas, pensando no caso da identificação da semente, é muito difícil, né? Então, baseado nisso, foi feito um projeto em parceria com o órgão de fomento estadual, a FAPEMIG, e nesse projeto a gente propôs realizar o mapeamento da presença de sorgo selvagem no Brasil. A gente propôs desenvolver um método de diagnóstico rápido, que obviamente
propor estratégias de controle desse sorgo selvagem. Esse processo de diagnóstico, nós estamos trabalhando em duas vertentes. Um diagnóstico utilizando imagens via o NIR, que é um equipamento que emite diferentes comprimentos de onda. Pensa o seguinte, cada semente, cada planta tem uma impressão digital, né? Você pode ter um irmão gêmeo, mas você tem uma digital, o seu irmão gêmeo tem uma outra digital. E assim funciona para o NIR, por essas leituras desses comprimentos de onda. Então, muitas vezes a planta vai ter, sorgo alepense pode ter uma quantidade diferente de lipídio na semente, pode ter uma diferença de carboidrato na semente que não é visível a olho nu, mas por esse espectro de ondas a gente consegue diferenciar isso, né? E assim também para a parte aérea. Então, nós estamos trabalhando nesse trabalho com amostras recebidas de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, amostras Mato Grosso, de Bahia, do Maranhão. Inclusive de amostras cedidas pela cooperativa, né? Perfeito, inclusive de amostras cedidas pela cooperativa, né? E isso aí, só um parênteses, isso aí vai gerar um resultado muito interessante, que obviamente essa informação vai ser voltada para vocês, né? E vocês vão ter na mão, opa, produtor, eu sei que eu tenho um problema com o produtor tal e tal, vou poder dar uma orientação mais direcionada a ele, para ele realizar o controle mais efetivo dessa praga, que é uma praga quarentenária. Mas aí esse método de diagnóstico rápido, utilizando imagens, ele tem se mostrado muito interessante. Nós praticamente validamos o modelo para a identificação da folha. Nosso modelo para a folha deu um índice basicamente de 100%, né, de acerto. Ou seja, eu com o NIR, com um aparelhinho portátil, eu posso mirar na plantinha e através dessa plantinha no campo lá, eu já vou poder dizer se ela é alepense ou se ela não é alepense. Para a semente, nós estamos no processo de calibração ainda desse modelo, né? Nosso modelo que nós temos, ele tem uma eficiência de 98%, ou seja, 98% das amostras ela vai achar o sorgo selvagem, mas ela tem muitos falsos positivos, né? Esses falsos positivos são muito em função da diversidade de amostras de semente que nós recebemos. Então, nós recebemos muitas vezes amostras xoxas, sem sementes, amostras contaminadas. Nós estamos fazendo agora um refinamento dessas amostras, dessas sementes, para a gente conseguir essa validação desse método por sementes. A gente acredita que na próxima safra, contando obviamente com a colaboração de vocês, no envio de mais amostras para a gente possa estar calibrando ainda mais, melhor o nosso modelo, para que em breve a gente possa disponibilizar esse resultado para a sociedade como um todo. Perfeito, muito bom, Alexandre. E quais seriam as implicações desses resultados através do NIR na identificação do sorgo alepense? Por exemplo, a diferenciação do sorgo alepense com o sorgo arundináceo ou mesmo o sorgo albo. É uma informação muito interessante, porque o alepense é uma praga quarentenária para a China, está listada como uma praga quarentenária, mas o sorgo verticilliflora e arundináceo não estão listados como praga quarentenária, né? Então, se eu tenho a certificação que o meu método é eficiente, eu tenho um poder de negociação ou de conversa. Olha, o que eu tenho aqui não é o sorgo alepense, é uma outra espécie de sorgo selvagem que não está listada como uma praga quarentenária para a China, né? E isso aí a gente acredita que vai auxiliar bastante nessa questão de negociação do mercado. Muito bom, Alexandre. E você acredita que essa tecnologia pode chegar no mercado nas próximas safras ou eventualmente nos próximos anos? E essa tecnologia estaria disponível nos armazéns ou seria apenas para aquelas grandes exportadoras? Não. É a tecnologia que a gente quer que seja uma tecnologia acessível, que está presente nos próprios armazéns, né? E a gente acredita muito nisso aí, que dentro das próximas safras, a gente necessitamos pelo menos de mais uma safra para a gente ajustar melhor o nosso modelo, né? Nós vamos começar a conversar para o envio de sementes próximo à época de colheita da safrinha, que é o processo muitas vezes que a semente do sorgo alepense vai estar madura. A gente vai receber dentro de mais uma safra, a gente acredita que na safra seguinte a gente já vai ter esse modelo validado e disponível para parcerias para disposição desse modelo de reconhecimento. Muito bom. E Alexandre, pensando naquele ponto que você falou de mapeamento dos principais focos, quais são as principais estratégias para a gente estar controlando o sorgo alepense? Walter, eu falo não só o sorgo alepense, mas todas as pragas quarentenárias de uma maneira geral para a China, né?
A gente vê que nessa listagem das pragas quarentenárias para a China, as plantas daninhas listadas são plantas daninhas muitas vezes de fácil controle, não são plantas daninhas de difícil controle. Então, muitas vezes, o produtor está esquecendo de fazer o simples bem feito, né? Que são a questão do manejo integrado de pragas, né? O manejo integrado de plantas daninhas. Tudo começa no manejo preventivo, né? A gente tem que a colhedora é a principal via de disseminação de plantas daninhas entre propriedades. Então, muitas vezes, o produtor ele não tem uma colhedora própria, uma colhedora da cooperativa, ela pode sair de uma propriedade e ir para outra. Esse trânsito de uma propriedade para outra, ele pode estar levando sementes de plantas daninhas que não existem naquele local, mas que vieram do seu vizinho. Teve lá. Então, muitas vezes, esse cuidado de gastar 30 minutos do seu tempo limpando a colhedora é uma medida extremamente importante que vai evitar a introdução da praga ali, né? Então, essa questão da colhedora assim, é o principal gargalo, o principal desafio que a gente tem por parte do produtor de conscientizar o produtor. Então, você tem a questão do transporte de máquinas, manejo preventivo, a questão de bordas de lavoura. Muitas dessas plantas daninhas são plantas daninhas de borda de lavoura, né? Ou seja, no meio da lavoura está controlado perfeitamente, mas quando você vai um pouquinho para a borda da lavoura, o produtor peca no manejo e aí acontece esse processo de contaminação. Muitas vezes essas sementes elas vão migrando para dentro da lavoura, né? Isso aí vai gerando um problema muito grande para ele também. A questão de animais em quarentena também, né? Tem muitos produtores que trabalham com sistemas integrados, né? ILP, né? Então, muitas vezes, ao eles receberem esses animais, que eles deixem esse período de quarentena de 7 dias em piquetes antes de entrar em sua área, que as sementes no trato digestivo desses animais possam sair e ele não venha contaminar a sua área, né? Medidas preventivas básicas, né? Fora as medidas preventivas, a gente entra nas medidas culturais, né? Rotação de cultura, utilização de plantas de cobertura, não deixar pousio, né? Muitas vezes o produtor enxerga como entre a utilização de plantas de cobertura e deixar em pousio, ele enxerga a utilização de plantas de cobertura como um gasto. E muitas vezes o produtor vai observar que isso aí, na verdade, não é um gasto que ele está tendo, né? Porque na área que ele deixou em pousio, muitas vezes ele vai ter um problema muito maior de plantas daninhas que na área que ele deixou em cobertura. O custo para controle é muito maior. O custo para controle é muito maior, além dos benefícios da planta de cobertura que ela vai estar promovendo, ciclagem de nutrientes, proteção do solo, todos esses benefícios. Então, manejo preventivo, manejo cultural, por fim, o controle químico. A gente vê cada vez mais importante o uso de pré-emergentes no sistema, né? Fala que um bom pré-emergente te garante economia e ganho de produtividade, né? Então, muitas vezes o produtor enxerga o pré-emergente como um gasto adicional. Na maioria das vezes ele pode não ser. Se bem posicionado no seu sistema de produção, você pode até ter um primeiro gasto no momento, mas esse gasto vai te reverberar em um ganho adicional de rendimento, de produtividade, de facilidade de controle na pós-emergência, né? E, obviamente, por fim, a rotação dos mecanismos de ação. E a palavra-chave é monitoramento, né? É muito importante que o produtor monitore a lavoura dele, acompanhe essas plantas daninhas que são quarentenárias, porque o problema de um talhão pode virar um problema da cadeia inteira, né? Então isso passa uma mensagem muito importante para o produtor, que o trabalho dele é muito importante para não comprometer toda uma cooperativa, né? Então você tem um produtor na cooperativa, o manejo mal dele pode reverberar em todo mundo. Então, muito obrigado, Alexandre. Encerro aqui mais uma edição do Conexões Tecnoshow. Até a próxima!